Olá, nesta aula nós vamos ver o conceito geral de regressão linear simples como base para a compreensão do que é a aprendizagem de máquina. Então a gente vai começar com uma população qualquer de itens de interesse, como por exemplo os automóveis do mundo. Uma população é um conjunto idealizado, a gente não tem normalmente o entendimento completo da população e a gente quer desenvolver uma aprendizagem sobre essa população. Então, a gente tem uma amostra, que é um subconjunto da população, no caso aqui, uma amostra de registros estruturados, onde a gente tem para cada objeto observado, que a gente definiu aí pelo modelo ABC, temos três exemplos de registro aí, nós temos duas variáveis, note que essas variáveis são numéricas. Uma delas é o tamanho da câmara de combustão do automóvel, em termos de centímetros cúbicos, que a gente chama isso de cilindradas. E o outro elemento é o consumo observado, o consumo real dos automóveis, desses três automóveis A, B e C. Então a gente quer desenvolver o uso da regressão linear simples para fazer uma previsão para aprender, né, para fazer uma previsão sobre o consumo de automóveis em função de um preditor aí específico, que é a cilindrada. Para isso, a gente vai aplicar a regressão linear simples. Então, vamos fazer um plano cartesiano no eixo X, ou eixo das abscissas, a gente tem a cilindrada, e no eixo Y, o eixo das ordenadas, nós temos o consumo desse automóvel. Então, a gente vai plotar os pontos A, B e C no plano cartesiano. A, que tem o valor de 1.200 no eixo X, cilindrada, nós subimos verticalmente, e no eixo Y a gente tem o consumo mais ou menos aí em 0,06 litros por quilômetro. Se você inverter isso, você vai ter quilômetros por litro, né? E aí a gente tem o ponto B, 2.230 por 0,1, e a gente tem o ponto C, 1.650 no eixo X, por 0,11 no eixo Y. E agora a gente vai construir alguns modelos de regressão linear simples, que são retas que a gente vai traçar nesse plano cartesiano para ver qual delas é a melhor. A gente pode começar de uma forma bem ingênua aí, traçando, por exemplo, uma reta que passa pelos pontos A e B, uma outra que passa pelos pontos A e C e uma outra que passa pelos pontos C e B. Então a gente vê aí, por exemplo, duas retas que estão inclinadas positivamente e uma que está declinada, que passa pelos pontos C e B. Então, qual dessas retas é a melhor? Então, a gente precisa de construir uma forma precisa de estimar a qualidade de cada um desses modelos. Como é que a gente faz isso, né? Então, vamos começar por esse primeiro modelo aí, que a gente vai chamar de modelo 1. Então, esse modelo é um modelo linear. Então, ele é definido por uma função de primeiro grau, uma função linear. Matematicamente, a gente pode estabelecer que o consumo do automóvel é uma função da cilindrada, ou seja, o consumo é a variável de previsão, é a estimativa que a gente quer fazer, enquanto que a cilindrada é o preditor, que é utilizado para fazer a previsão. Numa equação de primeiro grau, a gente tem, então, uma forma f de x igual a x mais b, e a gente tem, então, como é que a gente calcula o A? Então, o A representa o coeficiente de inclinação dessa reta, e a gente calcula normalmente como? A gente traça um triângulo ao longo, sustentando essa reta, e a gente faz a divisão entre a variação no eixo x em relação à variação no eixo y. Por exemplo, a variação no eixo x aí, a gente pega o valor de x em B, 2.230, e subtrai do valor de x em A, 1.200. Então a gente tem aí, por exemplo, x com valor de 1.030, que é essa variação x. E já no y, a gente tem, por exemplo, 0,1 no ponto B, no ponto y de B, e 0,06
no ponto Y de A. Então a gente subtrai 0,1 menos 0,06 e faz a divisão, né, da variação em x pela variação em y, obtendo isso que a gente chama de coeficiente angular, ou seja, a variação em x e a variação em y. Isso aí é o valor A nesse modelo 1. O valor B, ele é o ponto de interseção da reta no eixo y. Isso a gente chama de coeficiente linear também, seria esse ponto de interseção. Então, o modelo 1, todos esses modelos lineares aí vão ser representados basicamente por dois valores, um valor do coeficiente angular e um valor do ponto de interseção no eixo YB, e a gente vai explorar qual desses modelos é melhor. Então a gente pode ter esse modelo 1, mas aí qual o problema desse modelo 1? O problema é que ele tem esse erro aí. Esse erro é a distância, por exemplo, entre o que era previsto para ser segundo a reta e o valor observado de ser o valor real de ser, que é um valor aí maior, né, de 0,11 e não um valor aí próximo da linha onde encontra o valor x de c. Então isso é um erro, portanto o nosso modelo não é perfeito, nenhum modelo é perfeito, todo modelo tem erros, mas esse é um erro e a gente pode comparar esse erro, por exemplo, com o erro obtido no outro modelo que passa por C e B, onde a gente tem, por exemplo, esse erro aí de A. A está fora da reta por esse erro aí. E a gente quer descobrir, então, qual desses modelos, ou qual é o modelo que tem o menor erro. Isso é um trabalho de otimização. E a regressão linear simples, ela vai buscar fazer uma otimização, encontrando o melhor valor para A e B. Então, a gente suponha que a gente tem mais pontos aí agora, né? Normalmente, um dataset não é tão pequeno assim, ele tem um conjunto de outros pontos, como D, E, F, G. E a gente precisa, então, considerando uma amostra razoável dessa população, qual é o melhor modelo, e a gente vai calcular isso aí e, né, encontrar esse modelo estatístico que apresenta o menor erro acumulado. Então vamos supor que seja essa linha aí é o melhor modelo de regressão linear simples para esta amostra da população, e a gente considera que esta amostra é representativa da população, portanto esse modelo é um bom preditor da população de automóveis do mundo, né, do consumo em função da cilindrada. Então a gente tem esses erros aí acumulados e a gente precisa, né, entender então que este é o menor erro acumulado dentre todos os modelos possíveis, e para isso aí existem algoritmos que fazem isso. Não é objeto dessa aula explicar esses algoritmos, mas sim a intuição que está por trás dele. Então o objetivo é chegar no melhor modelo que tem o menor erro. E aí a gente encontra, por meios de algoritmos ou manualmente, que é um pouco mais complexo, que os valores ótimos para A e B são esses apresentados aí abaixo no canto inferior esquerdo deste vídeo, né, que é 0,00026 multiplicado pela cilindrada, mais 0,037, que é o ponto de interseção aí no valor no eixo Y. Então, a gente avalia esse modelo fazendo essas setinhas em vermelho, né, que representam essas distâncias. A gente está representando aí nesse erro, nessa coluna de erro aí mais à direita deste gráfico, né? Então, isso aí são colunas que a gente coloca para avaliar o modelo. Então, o modelo prevê, nessa coluna consumo previsto, esses valores para A, B, C, D, E, F, G e todos eles. A diferença entre o real e o previsto é um erro, e a gente tem alguma função, normalmente é uma função quadrática, e a gente quer, portanto, o menor erro total, que é exatamente esse modelo representado por essa seta, por essa linha aí em verde no gráfico. Então, uma vez que a gente definiu o melhor modelo, o que a gente faz? A gente vai agora prever o consumo de outros objetos da população que, porventura, a gente vai encontrar, e a gente não precisa, se a qualidade do modelo é boa, né,
ver o consumo real dele. A gente vai ter uma boa estimativa com o consumo previsto aplicando esta função ou este modelo estatístico a esses valores para a cilindrada, por exemplo, dos automóveis H e I correspondentemente. Então, isso é que é o conceito geral de regressão linear simples, e agora no próximo vídeo nós vamos entender como este conceito é entendido como um processo de aprendizagem. Você já deve ter compreendido algumas coisas, né, em termos de que o erro, quanto menor o erro, maior é a aprendizagem, e esse vai ser o fundamento da aprendizagem de máquina, que de forma bem simples está sendo apresentado no modelo de regressão linear simples, mas existem vários outros modelos bem mais sofisticados, por exemplo, envolvendo regressão não linear, e tudo isso funciona, tem a mesma base para a aprendizagem de máquina. Então vamos no próximo vídeo entender agora como isso, né, se traduz em aprendizagem de máquina. Obrigado.